Muito obrigado, senhora presidente. Em exercício desta sessão, senadora Vanessa Graziotin. Senhoras e senhores senadores, sejamos ou não favoráveis à ideia, consideremos a proposta oportuna ou não, o certo é que temos, a partir desta conjuntura, que debater e discutir ou aprofundar a questão do plebiscito proposto pela Presidente da República sobre a reforma política. E ninguém duvida que esse é um tema que seguramente já está incendiando os debates, não apenas no Congresso brasileiro, mas de uma forma geral por todos aqueles que estão acompanhando mais atentamente a necessidade do inadiável aperfeiçoamento do sistema político brasileiro. O plebiscito vem ao encontro do clamor das ruas, é a resposta para as manifestações populares que vêm tomando conta das ruas em nosso país? É claro que não. É claro que não é a única resposta. O brasileiro deseja mesmo um Estado eficiente, que ofereça serviços de qualidade. O brasileiro quer o fim da corrupção e o fim da impunidade. Mas o brasileiro também já deixou suficientemente claro que não aceita mais o atual sistema político, que não acredita nos atuais partidos, nem se sente legitimamente representada no parlamento face ao distanciamento que nós temos observado da chamada democracia representativa, que não tem andado de braços dados com aquilo que tem pautado o dia a dia da população brasileira. É tempo, sim, de uma reforma política. E é oportuno, sim, legítimo e justo, sim, que a população brasileira possa continuar de maneira intensa ditando os rumos, o norte e as diretrizes. Até porque uma reforma política adequada, ela terá capacidade de impulsionar o Estado brasileiro na direção da sua eficiência, de oferecer respostas efetivas em torno das suas políticas públicas. A começar, senhoras e senhores senadores, pelo ponto mais básico, mais elementar do nosso ordenamento político e eleitoral. O voto deve ser mesmo obrigatório ou deveria ser facultativo, senador Pedro Táxi? Até porque tudo começa, acho eu, não termina, mas começa no exercício cidadão do voto. O voto, afinal, é um direito ou o voto é uma obrigação? No ano passado, apresentei aqui no Senado proposta de emenda constitucional no sentido de resgatar o verdadeiro sentido do voto num sistema democrático, senador Jaime Campos. Ele é um direito do cidadão e, sendo um direito, deveria caber a cada eleitor a decisão de exercê-lo ou não. Não há por que tornar o voto uma imposição constitucional, como acontece no Brasil. Diante da força das atuais manifestações populares, a meu juízo, muito bem-vindas, diante do vigor dos protestos e da exigência de participação efetiva nas decisões políticas, acredito, tenho convicção ser mais do que oportuno que a própria sociedade decida, por meio do plebiscito, se o voto deve ser obrigatório ou se o voto deve ser facultativo, opcional. É essa preocupação que me levou a formalizar na semana passada um projeto de decreto legislativo que já conta com o apoio de um conjunto muito relevante de senadoras e senadoras para tramitar com essa matéria aqui no Senado. Vale lembrar que o voto obrigatório consta do nosso ordenamento político desde o Código Eleitoral de 1932. É uma visão política própria de uma época, de um tempo em que o Estado era considerado uma espécie de tutor político do cidadão, que obrigava o cidadão a exercer sua própria cidadania. Ora, a própria Constituição consagra a soberania e a supremacia do povo sobre o Estado, pois é do povo, afinal, que emana ou deve emanar a vontade política. É sobre esse prisma que precisamos analisar o voto obrigatório nos dias atuais.
Até porque, senhoras e senhores senadores, não é a obrigatoriedade do voto que motiva a participação política ou o estímulo do exercício da cidadania. O exercício da cidadania nasce da consciência política, da clareza do poder do voto e do envolvimento efetivo na discussão dos rumos do país. A polêmica em torno do voto obrigatório, uma polêmica antiga, ganha fôlego, a meu juízo, a cada eleição, a cada processo eleitoral. No ano passado não foi diferente. Basta ver o índice acentuado de abstenção, 16,4% no primeiro turno e 19% no segundo turno. Somados aos votos nulos e brancos, esse percentual chegou à casa dos 25%, ou seja, de cada 10 brasileiros, 25% desses brasileiros não foram exercer a sua obrigação, porque assim o desejaram. E nós precisamos respeitar esse não exercício até como uma manifestação de protesto, senador Álvaro Dias, às indignações da população brasileira. Abstenções, votos nulos em brancos traduzem, portanto, o desinteresse eleitoral com a política institucional que não tem tido capacidade de oferecer respostas à população brasileira. E esse é, sim, um posicionamento político legítimo que nós precisamos respeitar. Ouço com prazer o eminente líder, senador Álvaro Dias. Senador Ricardo Ferraço, primeiramente os meus cumprimentos a Vossa Excelência, um senador estudioso que procura fazer a abordagem das questões nacionais com a profundidade necessária, com o conteúdo indispensável para justificar o mandato de qualidade que Vossa Excelência exerce aqui no Senado Federal. Mas diante das últimas lambanças do Poder Executivo, procurando dar resposta a esse clamor popular nas ruas, nós ficamos a indagar o que muitos indagam, e inclusive eu vejo aqui um artigo do meu amigo Hélio Duque, que faz essa indagação: quem assessora a presidente Dilma? Quando se anunciou a Assembleia Constituinte Exclusiva, o constitucionalista Michel Temer, que é vice-presidente da República, ficou sabendo pela televisão. Então a indagação é se Aloysio Mercadante, que é economista, assessora a presidente Dilma em assuntos constitucionais, e se Michel Temer, que é constitucionalista, assessora a presidente da República em assuntos de economia. Essa é a impressão que fica, porque na realidade o que se percebe é estar a presidente Dilma vivendo, já disse isso e repito, num deserto de inteligência. Em 2 semanas, 2 grandes lambanças, 2 grandes equívocos. A Assembleia Constituinte Exclusiva teve a duração de 1 dia. O plebiscito um pouco mais, porque hoje o vice-presidente Michel Temer, reunido com lideranças na Câmara, acabou por sepultar também o plebiscito. Aliás, morte anunciada. O plebiscito tinha a morte anunciada. Por isso, nós ficamos preocupados com o país. Se o governo está tão claudicante, inseguro, confuso, nervoso, o que há de esperar desse governo num momento de crise como esse que nós estamos vivendo? Mas eu não quero tomar o tempo de Vossa Excelência, apenas para cumprimentá-lo pelo pronunciamento competente que faz nesta hora no Senado Federal. É sempre um prazer e uma alegria ter a participação e o compartilhamento de Vossa Excelência, um experiente e permanentemente senador a manifestar e disputar as opiniões e as convicções aqui no plenário. Eu é que me sinto honrado com a parte, o compartilhamento e com as palavras, para além de generosas, de Vossa Excelência. Mas o fato objetivo, que uma questão como essa, nós não temos necessidade
até de um plebiscito para deliberarmos sobre ele. Até porque, nos últimos dias, o Senado da República tem dado demonstração. O ideal era que nós tivéssemos adotado um conjunto dessas iniciativas sem a pressão das ruas, pois estamos legitimados pelo voto popular, estamos legitimados pela sociedade para agirmos em seu nome. Mas o fato objetivo é que a burocracia do ordenamento legislativo brasileiro e do Senado da República tem nos colocado diante de uma inércia sem precedentes. E nós podemos e devemos fazer esse enfrentamento, e eu estou propondo que o Senado possa enfrentar essa questão, que o Senado possa debater o voto facultativo, o voto obrigatório, decidindo se o voto é obrigação ou se o voto é uma conquista de cada cidadão. Mas ouço com prazer o eminente senador Pedro Taques, em seguida o senador Cacildo Maldânio. Senador Ferraz, nós temos que decidir aqui nesta casa. Eu sou favorável à consulta popular, precisamos de uma consulta popular. Agora, antes da consulta popular, nós precisamos fazer uma consulta à Presidência da República para saber a seguinte pergunta: qual é o constitucionalista que está assessorando a Presidente da República? Ao que consta, esse constitucionalista não leu o livro Elementos de Direito Constitucional do vice-presidente da República, Michel Temer. Porque manda uma mensagem querendo uma consulta, aí retira a mensagem. É um governo que apresenta proposta sanfona, vai e vem. Agora, qual é o constitucionalista que assessora a Presidência da República? Esse constitucionalista precisa ler Elementos de Direito Constitucional do vice-presidente Michel Temer. Aliás, senador Pedro Taques, esse é um dos nossos pecados de maneira coletiva. Por que devemos consultar a Presidente da República sobre isso ou aquilo, se estamos aqui para o exercício soberano dos nossos mandatos? Eu peço desculpas ao senhor, mas eu não estou pedindo consulta para a Presidente da República. O artigo 2º da Constituição fala que esse poder é independente. Eu estou dizendo que a Presidente da República precisa de uma consulta para saber o que se faz, porque cada hora é uma posição, é uma mensagem, cada hora é uma decisão. Isso cria insegurança jurídica. Insegurança. Por óbvio, não seria eu que vou pedir consulta ao Presidente da República. Eu sou senador da República, não da Presidência da República. O que nós precisamos é continuar com essa agenda de celeridade sobre os importantes temas que nós resolvemos enfrentar nos últimos dias. Vossa Excelência foi protagonista, foi autor de 2 importantes projetos que nós lutamos na Comissão de Constituição e Justiça para que ele pudesse chegar ao fim e ao cabo. A proposta que estabelece o crime de corrupção como crime hediondo e a ficha simples a ficha limpa para o ingresso no serviço público, que não perseverar, que não continuar dedicado e determinado no enfrentamento desses temas, porque é isso que o fará se colocar de pé diante da população brasileira. Mas ouço o senador Cacildo Maldânio com muita alegria. E serei breve, eu sei que o tempo de Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, está por esgotar, mas eu não podia deixar de me associar ao que diz Vossa Excelência, da preocupação de nós avançarmos. Acho que hoje, se é para nós discutir plebiscito, coisa que o valha, está pegando a ideia de que nós queremos, ou sequer, direcionar o foco para outro tema, direcionar o que está aí, as filas da saúde, da insegurança, resolver agora que nós precisamos. Vamos agir, eu acho que o grito que existe aí é procurar encontrar saídas agora. Vamos tirar da pauta as eleições do ano que vem. E olha, eu acho que a pauta de eleições é relação dos estados. Vamos pensar agora em trabalhar, vamos tentar encontrar o clamor dessas questões que Vossa Excelência, de algumas delas tem até relacionado. Eu acho que se nós respondermos a isso, que é nossa competência, se nós respondermos a isso, nós vamos encontrar várias soluções.
Temos que avançar nisso. Se ficar, porventura, algumas teses de reforma eleitoral ou outros, se for o caso do referendo, mas vamos encontrar uma solução para aquilo que é premente. Vamos resolver as questões que as pessoas sentem agora, as pessoas no dia a dia. É isso que nós temos que fazer. Por isso quero me associar à preocupação de Vossa Excelência. Eu sou absolutamente convergente com a manifestação de Sua Excelência, porque, na prática, a nossa economia ela avançou muito mais que o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, a representação pública brasileira está sob manutenção. E nós hiato para que, além de nós trabalharmos para melhorarmos intensamente as políticas públicas que dizem respeito àquilo que está no centro das manifestações populares, nós podemos sim e devemos, acho eu, adotarmos atitudes. Que necessidade temos nós de aguardarmos plebiscito ou plebiscito exclusivo, criando essa grande confusão, essa grande fumaça, se nós podemos deliberar e se nós devemos deliberar e se nós estamos legitimados para o voto, para agirmos em nome da população. Por isso a minha defesa de que o tema do voto facultativo possa fazer parte desta agenda que nos últimos dias tem tomado conta de maneira intensa do Senado da República. Hoje é uma quinta-feira que nós estamos aqui trabalhando e amanhã vamos trabalhar e assim deveria ser todos os nossos dias, para que o plenário pudesse responder e pudesse poeiradas nas gavetas das nossas comissões. Por isso, senhora presidente, encerrando a minha manifestação, trazendo aqui a reflexão do professor Cícero Araújo, da USP, quando defende com muita capacidade e competência a questão do voto facultativo, ou seja, aspas, a quantidade de votos não deve servir de substituto para a sua qualidade, definida a partir da livre consciência do eleitor. Sob essa perspectiva, o direito de sufrágio é incompatível com a obrigação legal. É a defesa que faço, a defesa de que o Brasil possa enfrentar essa questão, como muitas sociedades democráticas e civilizadas o fazem. E nem por isso os seus mandatos são menos democráticos ou são questionados. Portanto, a defesa que faço em razão do Congresso Nacional e do Senado enfrentar a questão do voto obrigatório e do voto facultativo. Manifestando aqui a minha opinião clara e aberta de ser favorável e militante do voto facultativo, porque o voto não pode ser compreendido ou não deve continuar sendo compreendido como uma obrigação, e sim uma conquista do cidadão que desejar exercê-lo. Muito obrigado, senhora.